No Bíblia Comentada de hoje, exploramos Êxodo capítulo 24, onde a aliança entre Deus e Israel é formalizada. Moisés, junto com os líderes, sobe ao Monte Sinai e o povo se compromete a obedecer a palavra do Senhor. É um momento solene de comunhão, sacrifício e a manifestação poderosa da glória divina. Vamos refletir juntos sobre este marco na história da fé. Êxodo capítulo 24, dos versículos 1 ao 11, nos transporta para um momento crucial na formação da aliança entre Deus e o povo de Israel. O texto nos coloca diante de uma cena profundamente sagrada e repleta de simbolismo, onde a relação entre Deus e seu povo é formalizada em um pacto que reforça a autoridade divina e a responsabilidade humana. Ao longo desse trecho, somos convidados a contemplar a santidade de Deus, a obediência requerida e a gloriosa manifestação da sua presença. O contexto histórico nos leva ao período logo após a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, um marco que ocorreu por volta do 13º ou 12º século antes de Cristo, dependendo da cronologia adotada. Depois de atravessarem o Mar Vermelho e testemunharem milagres como o maná no deserto, os israelitas acamparam no sopé do Monte Sinai, onde Deus se revelou a Moisés. A entrega da lei havia ocorrido previamente, incluindo os 10 mandamentos, registrados em Êxodo capítulo 20. Agora, a formalização da aliança se desdobra com cerimônias que envolvem sacrifícios, leitura da lei e um vislumbre da majestade divina. Logo no início, no versículo 1, Deus ordena que Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel subam ao Monte Sinai para se aproximarem de sua presença. Aqui já percebemos um aspecto teológico profundo, a separação entre o sagrado e o profano. Apenas Moisés deveria se aproximar diretamente de Deus, enquanto os demais permaneceriam à distância. Isso ilustra a transcendência divina e a necessidade de mediação, apontando para a futura obra de Cristo como o mediador perfeito entre Deus e os homens. A escolha dos 70 anciãos não é casual. No contexto da cultura hebraica, esse número representava a totalidade das nações, indicando que a aliança tinha implicações universais. No versículo 2, Deus estabelece claramente os limites. Moisés deve se aproximar, enquanto o povo não pode subir. Esse detalhe reflete a santidade absoluta de Deus e o perigo de um pecador se aproximar sem a devida preparação ou mediação. A lei havia mostrado a Israel a gravidade do pecado, e agora a aliança enfatiza que a proximidade com Deus exige purificação. Isso antecipa as exigências do Novo Testamento, como vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 14, onde é dito que sem santificação ninguém verá o Senhor. A partir do versículo 3, vemos Moisés descendo para comunicar ao povo todas as palavras e ordenanças de Deus. O texto destaca que o povo respondeu unanimemente: "Faremos tudo o que o Senhor ordenou." Essa declaração é significativa. Eles estavam afirmando sua disposição de obedecer à aliança, reconhecendo a soberania de Deus. No entanto, sabemos que essa obediência seria breve, pois a história subsequente mostra repetidas falhas. Esse momento, portanto, é uma expressão de como a humanidade é rápida em prometer fidelidade, mas muitas vezes falha em cumprir. No versículo 4, Moisés escreve todas as palavras do Senhor, preservando-as em um registro duradouro. Ele também ergue um altar ao pé do monte e 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel. Essa ação simboliza a união do povo sob a aliança de Deus e destaca o caráter comunitário do pacto. O altar, por sua vez, aponta para a centralidade do sacrifício na adoração a Deus. Aqui vemos o primeiro vislumbre de um tema recorrente nas Escrituras, a necessidade de sangue para a expiação, como posteriormente será explicado em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Os versículos 5 e 6 descrevem os sacrifícios oferecidos por jovens israelitas, incluindo holocaustos e sacrifícios de comunhão. O sangue desses sacrifícios foi dividido. Metade foi aspergida sobre o altar, representando a parte de Deus no pacto, e a outra metade foi aspergida sobre o povo, selando a aliança. O sangue, símbolo de vida, é aqui usado para estabelecer a conexão entre Deus e o seu povo, enfatizando que a aliança não é apenas um contrato, mas uma relação viva e vibrante. No versículo 7, Moisés lê o livro da aliança em voz alta, e o povo novamente reafirma sua obediência. Isso ressalta a importância da palavra de Deus como base da aliança. Não era apenas uma questão de rituais, mas de submissão às palavras reveladas pelo Senhor.
Esse aspecto destaca a relevância da leitura e compreensão das Escrituras em nossa vida espiritual hoje. O momento culminante ocorre nos versículos 9 a 11, quando Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos sobem ao monte e têm uma visão impressionante de Deus. Eles veem algo descrito como uma espécie de pavimento de safira sob os pés de Deus, brilhando como o próprio céu. Essa descrição reflete a glória incomparável e a beleza de Deus, transcendendo qualquer coisa terrena. É importante notar que o texto diz que Deus não levantou a mão contra eles, permitindo que contemplassem sua glória e ainda compartilhassem de uma refeição. Essa refeição é um elemento fascinante e profundamente simbólico. No contexto do Antigo Oriente Médio, compartilhar uma refeição era um sinal de comunhão e aliança. Aqui, os líderes de Israel, representando todo o povo, são acolhidos à mesa de Deus, um gesto que aponta para a comunhão final entre Deus e a humanidade redimida, como vemos nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 29, ao instituir a ceia do Senhor. Historicamente, essa passagem também reflete o modelo de alianças do mundo antigo, que envolviam um rei estabelecendo um pacto com seu povo. As cerimônias incluíam a leitura do tratado, sacrifícios e uma refeição de celebração. A diferença aqui é que o rei é o Senhor soberano do universo, e o pacto não é entre iguais, mas entre o Criador e suas criaturas. A cena termina com os anciãos de Israel tendo uma visão de Deus e experimentando a sua presença sem medo de punição. Esse momento reflete a graça de Deus, que permite que pecadores estejam diante dele sob as condições da aliança. Mais tarde, veremos como Cristo cumpriria essa realidade de forma plena, abrindo caminho para todos os que creem se aproximarem com confiança do trono da graça, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 16. No versículo 12 de Êxodo capítulo 24, Deus chama Moisés para subir ainda mais alto no Monte Sinai. Ele deveria permanecer ali para receber as tábuas de pedra, que continham a lei e os mandamentos escritos pelo próprio Deus. Essa convocação é cheia de simbolismo, representando a entrega formal de um pacto divino que seria a base para a vida espiritual, moral e civil de Israel. O fato de as tábuas serem escritas pelo dedo de Deus enfatiza que a lei não era apenas uma criação humana ou cultural, mas uma revelação direta da vontade divina. Esse momento reforça a figura de Moisés como mediador entre Deus e o povo. É interessante notar que enquanto Moisés é chamado a subir, os israelitas permanecem no sopé do monte, destacando novamente a separação entre o sagrado e o comum. A subida de Moisés também é um sinal de sua intimidade única com Deus, prefigurando o papel de Cristo como mediador perfeito, que não apenas sobe ao Pai, mas também abre o caminho para que todos os crentes tenham acesso à sua presença. Nos versículos 13 e 14, Moisés parte acompanhado por Josué, seu auxiliar, mas instrui os anciãos a aguardarem ao pé do monte. Ele designa Arão e Hur como responsáveis pelo povo em sua ausência, mostrando sua preocupação com a ordem e a liderança. Isso reflete uma verdade espiritual importante. Mesmo em momentos de comunhão íntima com Deus, as responsabilidades terrenas não devem ser negligenciadas. Moisés demonstra um equilíbrio entre seu papel espiritual e suas funções práticas como líder de uma nação. O versículo 15 descreve Moisés subindo ao monte enquanto a nuvem de Deus o cobre. Essa nuvem, frequentemente associada à presença divina, era um sinal visível da glória de Deus. Ela aparece em diversos momentos importantes da narrativa bíblica, como na condução de Israel pelo deserto e no templo em Jerusalém. No contexto do Monte Sinai, a nuvem reforça a ideia da santidade e do mistério de Deus. O povo sabia que algo extraordinário estava acontecendo, mas não tinha permissão para se aproximar, o que gerava tanto reverência quanto temor. O texto continua no versículo 16, dizendo que a glória do Senhor repousava sobre o Monte Sinai e que a nuvem o cobriu por 6 dias. Esse período de espera é significativo. Moisés, mesmo já tendo sido chamado, precisou aguardar até o 7º dia para ouvir a voz de Deus. Isso nos ensina sobre a importância de paciência e preparação na comunhão com Deus. Ele não é apressado em seus planos, e aqueles que se aproximam dele precisam respeitar seu tempo. O número 7, que aparece aqui, é frequentemente associado à perfeição e à completude nas Escrituras, sublinhando que Deus opera segundo um padrão perfeito. No versículo 17, a glória do Senhor é descrita como um fogo consumidor no topo do monte, visível a todo o povo.
Essa descrição é poderosa, evocando a santidade e o poder de Deus, que consome tudo que é impuro. A visão do fogo reflete tanto a majestade quanto o julgamento divino, um tema recorrente nas Escrituras. Para o povo de Israel, observar esse fogo era uma lembrança de que o Deus que os libertou do Egito não é apenas um Deus de amor, mas também de justiça e santidade. Finalmente, o versículo 18 narra que Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte, permanecendo ali por 40 dias e 40 noites. O número 40 tem um significado especial nas Escrituras, frequentemente associado a períodos de prova, preparação e renovação. Moisés passou esse tempo em completa comunhão com Deus, recebendo instruções detalhadas que moldariam a vida do povo de Israel por gerações. Esse período também aponta para o futuro ministério de Jesus, que passou 40 dias no deserto, em preparação para sua obra redentora. A duração da estadia de Moisés no monte também ressalta a necessidade de uma entrega completa à presença de Deus para receber direção e revelação. Ele não subiu para uma experiência breve. Ele se dedicou ao tempo que Deus considerou necessário. Esse tempo de solitude e intimidade com Deus é um lembrete para todos nós sobre a importância de nos retirarmos das distrações do mundo para ouvir a voz de Deus. Enquanto Moisés permanecia no monte, o povo esperava ao pé. Sabemos que essa espera seria um teste para Israel, pois a impaciência e a falta de fé acabariam resultando na construção do bezerro de ouro. Essa antecipação cria um contraste entre a santidade e a obediência de Moisés e a fraqueza do povo, revelando a necessidade de constante vigilância e dependência de Deus em nossas vidas. O capítulo 24 de Êxodo, ao unir a entrega da lei, a visão da glória de Deus e a figura de Moisés como mediador, aponta de maneira inconfundível para a centralidade de Cristo. Ele é o cumprimento da lei, a manifestação perfeita da glória divina, e o mediador que abriu caminho para que todos possamos nos aproximar de Deus com confiança. Êxodo capítulo 24 nos oferece uma visão arrebatadora de como Deus, em sua infinita santidade, estabelece um relacionamento pactual com seu povo. É um capítulo que transborda simbolismo, revelação e profundo ensino sobre a natureza divina e humana. Desde o chamado de Moisés para subir ao monte, passando pela formalização da aliança com o povo, até a visão gloriosa de Deus pelos anciãos e a entrega das tábuas da lei, tudo converge para um ponto central: a santidade e a soberania de Deus, em contraste com a fraqueza e a dependência do homem. O capítulo começa com uma separação clara entre os que poderiam se aproximar de Deus e o restante do povo, destacando a transcendência divina. No entanto, ao mesmo tempo, vemos a graça de Deus em permitir que Moisés e os anciãos subam, indicando que o Deus Santo deseja se revelar e se relacionar com o seu povo. Essa tensão entre a santidade de Deus e sua disposição em se aproximar é um tema que permeia toda a Bíblia, culminando em Jesus Cristo, que é o Emanuel, o Deus conosco. A formalização da aliança, marcada pelo sangue aspergido, pelos sacrifícios e pela leitura do livro da aliança, aponta para a seriedade do relacionamento com Deus. Não se tratava apenas de um compromisso verbal, mas de uma aliança selada com sangue, prefigurando o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Ao aspergir o sangue sobre o povo, Moisés estava simbolicamente unindo Deus e Israel em um pacto que envolvia obediência e bênçãos, mas que também trazia implicações sérias em caso de desobediência. Os anciãos que sobem e veem a glória de Deus testemunham de sua majestade indescritível. A visão do pavimento de Safira e o relato de que puderam comer e beber em sua presença nos lembram que Deus não é apenas transcendente, mas também acessível, conforme suas condições. Essa experiência aponta para o banquete celestial prometido aos que permanecerem fiéis, uma comunhão eterna com Deus na glória. Por fim, a subida de Moisés à nuvem e sua permanência por 40 dias e 40 noites é uma declaração de como Deus deseja revelar sua vontade de forma clara e detalhada. A paciência de Moisés contrasta fortemente com a impaciência do povo, que durante esse mesmo período se desviaria e cairia na idolatria, fabricando o bezerro de ouro. Essa oposição entre a obediência de Moisés e a rebeldia de Israel ressalta a fragilidade humana e a necessidade de um mediador perfeito, um papel que Jesus cumpriria de maneira completa. O capítulo 24, portanto, não é apenas uma narrativa histórica, mas uma rica tapeçaria teológica.
Ele conecta temas centrais como santidade, obediência, graça, sacrifício e mediação, preparando o caminho para a plenitude da revelação em Cristo. Cada detalhe, desde a nuvem até o fogo consumidor, desde o sangue aspergido até a visão da glória divina, aponta para o desejo de Deus de habitar no meio de seu povo e redimi-lo, não apenas naquela época, mas por toda a eternidade. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.